Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje então para nós darmos continuidade à nossa conversa sobre tomada de decisão apoiada. No nosso primeiro vídeo, nós conversamos a respeito das noções preliminares do Instituto, ou seja, o seu surgimento, o seu conceito, uma contextualização, né, de uma forma geral. Hoje nós vamos abordar especificamente a questão da instituição, ou seja, eu, pessoa com deficiência, resolvo estabelecer uma rede de apoio para me auxiliar na prática dos atos da vida civil. Como eu devo proceder, né? Bom, voltando um pouquinho só numa questão que nós já abordamos, o artigo 1783-A, onde nós temos aí a previsão de todas as peculiaridades que envolvem o Instituto, ele veio a partir de uma alteração prevista pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse artigo, nós temos então que a instituição deve ser feita pela própria pessoa com deficiência, ou seja, um ato personalíssimo. Esta pessoa, então, ela vai firmar uma petição devidamente acompanhada do seu advogado, e nessa petição ela vai indicar 2 apoiadores, que são pessoas da confiança dela, e junto a essa petição, tanto o apoiado quanto os apoiadores vão firmar um termo de apoio. E nesse termo de apoio, conforme a previsão do parágrafo 1º, salvo engano, desse artigo que eu referi para vocês, ali nós temos alguns aspectos pontuais que são indispensáveis, que devem constar neste termo de apoio. Quais são eles? Primeiro, nós temos que ter neste termo uma delimitação do alcance, do contorno que este apoio vai ser exercido, né? Nós temos que estabelecer um prazo de vigência, nós temos que determinar ali quais são as obrigações dos apoiadores e uma cláusula bem importante, no sentido de que os apoiadores se comprometem a respeitar os atos de vontade, os interesses e os direitos do apoiado. Ou seja, nós temos aqui uma delimitação de atuação dos apoiadores em face do apoiado, né? Pois bem, recebida a petição inicial, o juiz vai determinar, então, inicialmente, uma avaliação do apoiado por uma equipe multidisciplinar. Ato contínuo, o processo vai ser direcionado para o Ministério Público se manifestar. E, logo em seguida, o juiz, então, vai determinar uma oitiva pessoal do apoiado e dos apoiadores. Uma questão relevante que a professora Joiciane aborda é no seguinte sentido: se eventualmente o juiz entender que algum dos apoiadores eles não possui aptidão para o exercício desse encargo, o juiz vai intimar o apoiado para que o apoiado indique uma outra pessoa. Ou seja, nós temos aqui, mais uma vez, um reforço a um aspecto bem importante. Quem escolhe os seus apoiadores é o próprio apoiado, ou seja, a pessoa com deficiência, né? E até esse aspecto é interessante, eu vou trazer para vocês durante essa semana, numa questão de concurso foi abordado justamente isso, a questão queria fazer uma confusão e dar a entender que quem escolhe é o juiz, mas na realidade não, quem escolhe é o próprio apoiado, tá, pessoal? Bom, então, feito, são as linhas gerais trabalhadas, trazidas pelo dispositivo legal para a gente dar este passo inicial. O procedimento, em linhas gerais, é mais ou menos este. O juiz, vendo que está tudo de acordo, está tudo conforme o juiz homologará, e nós teremos então a instituição da tomada de decisão apoiada. Questões que são relevantes a gente abordar questões doutrinárias que seriam relevantes a gente, claro, numa rápida conversa, né? Mas agora, só salientar para vocês 2 aspectos que eu acho que são bem interessantes. Primeiro deles, quando eu sinalizo que é um ato personalíssimo, que é o próprio apoiado que tem a sua legitimidade para praticar, eu gostaria de destacar isso porque nós temos doutrina dizendo que seria interessante nós ampliarmos o escopo, ou seja, as pessoas que têm legitimidade para propor a curatela também teriam para tomada de decisão apoiada. E aí, gente, eu não sei, é uma questão, né, um pouco complexa, mas assim, inicialmente na minha posição pessoal, eu acho que não é o mais adequado. Por quê? Porque nós temos previsão específica no Estatuto da Pessoa com Deficiência
no sentido de garantir a autonomia. É essa a motivação da lei, né? Então, se eu pego e penso em ampliar, eu vou estar, de certa forma, mitigando a capacidade, a autonomia da pessoa com deficiência, né? Se ela quer, ela institui. Se ela não institui, é porque ela não quer, né? E, então, eu acho que essa ampliação, ela não é adequada, ela não está dentro da motivação, da essência da legislação, né? E outro aspecto que eu acho bem interessante a gente destacar numa questão doutrinária é o seguinte, pessoal. A professora Tula, ela traz num artigo uma referência dizendo assim, a gente tem hoje, dentro do nosso sistema, dois extremos. Ou a gente, nas pessoas que se enquadram nos casos de curatela, conforme a previsão legal, elas podem requerer a curatela, que são situações extremas de incapacidade extremas. E as pessoas que têm deficiência, elas podem fazer, então, a solicitação da tomada de decisão apoiada. Pois bem, e aquelas pessoas que não estão numa situação extrema, que não são com deficiência, mas são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e que precisariam, sim, de uma rede de apoio para auxiliá-las num determinado momento da vida. Tá, Charlene, mas de quem tu tá falando? Vamos lá, dá um exemplo. Vamos pensar, por exemplo, naquela pessoa que hoje descobriu que tem uma doença grave, ela está em tratamento, essa doença ela sabe que tem um quadro progressivo que vai ampliar rapidamente, mas ainda não ampliou e ela não tem deficiência, né? Ela tem uma doença. Então, o que a gente tem essa pessoa, pessoal, ela não vai poder utilizar nem esse instituto, nem a curatela, nem a tomada de decisão. E aí, essa pessoa, muitas vezes, ela vai precisar utilizar outros institutos civil, por exemplo, a procuração, né, nomear um procurador. Mas vamos e venhamos, se a gente tem um instituto tão bacana como a tomada de decisão, que é um instituto homologado judicialmente, que tem um controle judicial, que tem toda né, existe uma garantia maior, uma proteção maior para a pessoa com deficiência, por que não também ampliar o escopo da tomada de decisão para as pessoas vulneráveis, né? Isso faria com que o Instituto ele tivesse uma aplicabilidade maior e a gente traria aí uma proteção maior, porque a gente tem que pensar em proteger. A ideia realmente se são ferramentas que são destinadas a trazer uma garantia, uma proteção, por que não, né, ampliá-las? Então, eu deixo para vocês aqui essa reflexão, concordo com a professora e até na nossa obra que está para sair daqui a algumas semanas, a gente traz ali uma fundamentação mais profunda a respeito, mas enfim, fica então a reflexão para a gente conversar. Se vocês quiserem, deixe comentários, né, pessoal, para a gente seguir no debate, está bem? Agradeço a atenção de todos e até um próximo vídeo.